Em tempos remotos, nas terras férteis, cercadas por montanhas imponentes e rios de águas puras, existia uma pequena comunidade camponesa. Próximo a esse lugar, vivendo em sua propriedade modesta, habitava Arthur, um homem simples de aproximadamente 45 anos. Seu rosto trazia as marcas deixadas pelo sol ardente e suas mãos demonstravam a dureza do trabalho diário com a terra. Arthur não possuía riquezas materiais. Conseguia apenas o necessário para garantir o sustento de sua mesa. Porém, diferentemente de muitos habitantes da região, mantinha sempre uma expressão serena no rosto, como se as preocupações do mundo não o alcançassem. Enquanto as pessoas comentavam sobre sua pobreza, ele sentia-se abençoado. Sua família era reduzida. Lucas, seu único filho, um jovem robusto, repleto de aspirações, e um animal extraordinário que havia se tornado parte integrante da família. Um mulo de pelagem escura, corpo magnífico e olhar perspicaz, chamado Negro. Negro não era um animal comum. Em seu olhar profundo havia um brilho singular, como se carregasse sabedoria antiga. Sua pelagem negra resplandecia quando tocada pelos raios solares e sua presença majestosa capturava inevitavelmente a atenção de qualquer pessoa que o observasse. Demonstrava força comparável à própria terra, resistência incansável nas jornadas mais extensas, mas simultaneamente revelava nobreza e docilidade com aqueles que o tratavam respeitosamente. O que mais impressionava não era somente sua força física, mas principalmente sua capacidade de compreensão. Havia algo em Negro que o distinguia dos demais. Parecia decifrar as palavras de Arthur e Lucas antes mesmo que fossem pronunciadas. Com um gesto simples das mãos ou um olhar determinado, o animal respondia como se existisse entre eles uma comunicação secreta, impossível de ser compreendida por outros. Lucas crescera junto ao mulo desde a infância, aprendera a cavalgar em suas costas e, frequentemente, durante tardes tranquilas, permanecia deitado sobre sua pelagem, sussurrando seus sonhos, como se Negro pudesse guardá-los em segredo. Por essa razão, para pai e filho, Negro não representava simplesmente um animal de labor, mas sim um companheiro verdadeiro e membro familiar. Para aquela família, Negro não tinha valor monetário. Não se tratava de questões financeiras, tampouco de trabalho ou conveniência. Negro simbolizava união, dedicação e gratidão. Representava um lembrete constante de que a verdadeira riqueza nem sempre se quantifica em moedas, mas reside na companhia que sustenta a alma quando a vida se torna difícil. Com o passar do tempo, a reputação do mulo expandiu-se por toda a região, até que certo dia chegou ao povoado um fazendeiro próspero de terras distantes que havia ouvido sobre Negro. Ele chegou montado em um cavalo elegante, vestindo roupas refinadas que contrastavam drasticamente com a simplicidade dos camponeses locais. Os comentários dos vizinhos logo preencheram o ar. Todos compreendiam que a visita de um homem com tamanha riqueza não era coincidência. O fazendeiro tinha um objetivo único: ver com seus próprios olhos o mulo tão comentado e adquiri-lo. Assim que desmontou de seu cavalo, perguntou a um camponês onde residia o proprietário daquele animal. O homem, apontando para a praça central do pequeno povoado, respondeu que havia visto Arthur ali momentos atrás com o mulo. Certamente ainda poderia encontrá-lo. Sem hesitar, o fazendeiro abastado dirigiu-se à praça e lá estavam Arthur, junto a Negro. O camponês humilde adquiria algumas provisões simples antes de retornar à sua propriedade. O contraste era evidente, a simplicidade do homem e a presença impressionante do mulo, que parecia protegê-lo como um guardião fiel.
Quando o fazendeiro contemplou o mulo de perto, não conseguiu conter seu espanto. Jamais havia visto um animal tão forte e tão bem cuidado. Declarou com admiração que aquele mulo valia ouro, e quando finalmente o teve diante de si, suas palavras foram imediatas. Ali, perante todos os presentes, ofereceu a Arthur uma quantia substancial de dinheiro para comprá-lo. Era tanto que com aquela soma, Arthur poderia ter cessado o trabalho por anos. O povo permaneceu em silêncio aguardando a resposta, mas para a surpresa de todos, Arthur sorriu calmamente e declarou que agradecia a generosidade. Porém, o mulo não estava disponível para venda. Negro fazia parte de suas vidas e ele não poderia trocá-lo por dinheiro. Os murmúrios não demoraram a surgir. Alguns aldeões comentaram que aquele homem estava louco, rejeitando tanto dinheiro por um simples animal. Outros acrescentaram que era um tolo, permaneceria pobre até a morte. Mas Arthur, tranquilo como sempre, seguiu com sua vida. Em uma madrugada, quando o canto dos galos apenas começava, Lucas foi ao estábulo procurar Negro para ir trabalhar no campo e descobriu que ele havia desaparecido. Seu coração disparou, chamou seu nome repetidamente, mas o mulo não estava. Correu para o campo, verificou as cercas, procurou pelos caminhos de terra, mas nada. A ausência do animal enchia o ar de um silêncio pesado. Lucas percorreu toda a propriedade até chegar aos limites com as fazendas vizinhas. Passou o dia inteiro questionando, revisando pastagens, inclusive seguindo rastros que se apagavam entre a lama e o pasto. Mas ao cair da noite, exausto e com a alma inquieta, retornou sem nenhuma resposta. Lucas, com os olhos repletos de frustração, questionou ao pai como podia estar tão tranquilo, pois haviam perdido o mais valioso que possuíam. Arthur, com voz serena, respondeu para que seu filho não afligisse seu coração, que não declarasse se aquilo era bom ou mal tão rapidamente, pois o tempo mostraria o significado daquela perda. Lucas, em silêncio, não compreendeu. Na manhã seguinte, ainda com a esperança acesa, pai e filho foram até o povoado, confiando que alguém tivesse visto o mulo negro. Perguntaram na praça, na loja, nas ruas empoeiradas, mas a resposta era sempre a mesma. Ninguém o tinha visto, e então a notícia começou a circular rapidamente entre as pessoas do povoado. Quando a notícia se espalhou, os comentários cruéis não demoraram. Diziam que aquilo lhe acontecia por não ter vendido o mulo, que agora havia perdido tudo, certamente foi roubado. Que desgraça! Lucas baixou o olhar com os olhos úmidos de impotência. A dor de ter perdido o animal queimava seu peito. Mas Arthur, ao invés de se zangar ou responder com raiva, manteve-se em silêncio por alguns instantes. Depois, com voz firme, mas serena, falou na frente de todos que se Deus permitiu que aquilo ocorresse, era porque havia um propósito que ainda não compreendiam. Que não apressassem seu julgamento, pois o que hoje parece uma desgraça, amanhã pode revelar-se como uma bênção. Quem eram eles para saber mais que o Criador? As palavras do homem simples surpreenderam vários. Alguns ficaram calados, outros torceram o gesto e o olharam com zombaria. Mas no rosto de Arthur não havia rastro de dúvida, nem de medo. Enquanto os risos do povoado buscavam cravar espinhos em seu coração, ele permanecia sereno, como uma árvore que não se quebra, embora o vento sopre com fúria. Chamavam-no de tolo, dizendo que havia perdido a única coisa que valia em sua vida, e ainda falava de propósitos, que o que tinha era desgraça e nada mais. Olhavam para ele comentando que parecia que a miséria o havia enlouquecido, e seu filho estava triste, que deveria ter vendido o mulo ao homem rico que dias atrás queria comprá-lo. Agora não tinha nem besta, nem dinheiro. As vozes se levantavam com condescendência, como se cada palavra tivesse a intenção de humilhá-lo e fazê-lo sentir-se pequeno. E ainda assim,
Arthur não se deixou arrastar pela maré do desprezo. Sua calma era um silêncio poderoso que gritava mais forte que as zombarias, um lembrete de que a fé verdadeira não depende do que se possui, mas sim da fortaleza da alma. Continuou dizendo, enquanto pousava uma mão no ombro de Lucas, que a vida nem sempre mostra sua verdade no momento. Um dia, acreditam que perderam tudo, e no seguinte, entendem que aquilo que chamaram perda era, na realidade, um presente disfarçado. Que não vejam a vida apenas pelo que os olhos alcançam hoje, mas olhem com paciência, porque o tempo é o único que sabe separar o que é bom do que é mal. Lucas olhou para ele com assombro. Seu pai falava com uma paz tão profunda que era impossível não senti-la. E em meio à sua tristeza, começou a entender que talvez a calma de seu pai não era indiferença, mas sim fé. Uma fé que não dependia das circunstâncias, mas sim da confiança em que nada acontece sem razão, que tudo acontece porque assim o eterno Deus Todo-Poderoso o permite, seja bom ou seja mal. Nessa mesma tarde, Arthur e seu filho empreenderam o regresso à fazenda. O sol caía lento atrás das montanhas, tingindo o caminho de tons dourados. Lucas, com voz trêmula, rompeu o silêncio perguntando ao pai como fazia para manter aquela calma que o admirava por isso. Arthur olhou para ele com ternura e lhe respondeu com serenidade que tudo nesta vida tem um propósito. Embora pensem que as coisas parecem ruins, muitas vezes terminam para o bem. Que tivesse fé, aceitasse o que acontece e, sobretudo, agradecesse. Passaram-se vários dias de incerteza, até que em uma manhã ao amanhecer, enquanto o sol tingia de dourado as montanhas, Lucas viu uma cena incrível. Negro regressava correndo e atrás dele vinham outros mulos selvagens. O jovem correu emocionado chamando seu pai, mostrando que Negro havia voltado e não só voltou, como havia trazido mais animais. Horas depois, as pessoas do povoado souberam da notícia. O povoado inteiro foi à fazenda de Arthur ver o espetáculo. Os mesmos que antes haviam criticado Arthur, agora diziam que ele tinha sorte, que era abençoado, que sua pobreza acabaria. Mas Arthur, sem orgulho nem emoção desmedida, apenas disse que talvez o mulo foi em busca de sua manada e agora voltou com ela, que não chamassem fortuna ao que ainda não entendiam. Lucas estava repleto de uma alegria que o transbordava, tudo pelo regresso do mulo. Abraçava-o pelo pescoço e acariciava sua crina, como se reencontrasse um irmão perdido. Os outros mulos ficavam à distância, porque eram selvagens, mas não se afastavam da fazenda. O jovem sorriu com esperança, convencido de que aquilo era um sinal do céu. No entanto, ao olhar de relance para seu pai, notou que Arthur permanecia sereno, sem deixar que a emoção o dominasse. Para Lucas, era o regresso da felicidade. Para Arthur, era talvez uma nova prova. No dia seguinte, Lucas despertou com o coração transbordante de ilusão. Assim que a primeira luz do amanhecer banhou os campos, correu para a pastagem, onde Negro pastava acompanhado dos novos mulos. Da cerca, observou-os com olhos cheios de esperança, convencido de que aqueles animais podiam trazer um novo futuro para a fazenda. Mas quando tentou se aproximar, os mulos se afastaram com desconfiança, bufavam, batiam no chão com as patas e olhavam com receio cada movimento seu. Não aceitavam nem sua voz, nem sua presença. Era como se levantassem um muro invisível entre eles e o rapaz. Lucas sentiu um golpe de frustração, mas ao ver Negro tranquilo, pastando sem se alterar, compreendeu que a confiança não se ganha de um dia para o outro. Disse a si mesmo com firmeza que se seu pai confia que tudo tem um propósito, ele também deveria fazê-lo. Nesse instante tomou uma decisão. Dedicaria seu tempo e sua força a domar aquela desconfiança, a converter aqueles mulos ariscos em companheiros de trabalho e em parte de seu lar.
Foi assim que nasceu nele a determinação de começar a domesticá-los, embora lhe custasse horas, dias e até meses de paciência. Lucas começou a treinar e domesticar os novos mulos. Passava horas inteiras na pastagem, aproximando-se com paciência, falando-lhes com voz suave, observando cada reação para aprender a ganhar sua confiança. Os dias se converteram em semanas e as semanas em meses de árduo esforço sob o sol e a chuva. Muitas vezes terminou esgotado, com as mãos feridas e o corpo rendido, mas seu espírito nunca se quebrou. Pouco a pouco, aqueles animais que no início o olhavam com receio, começaram a aceitar sua presença até reconhecerem nele não um estranho, mas sim um companheiro digno de respeito. Mas um dia, enquanto tentava domar o mais bravo, o animal o jogou com violência. Lucas caiu no chão e sua perna se quebrou. A dor era insuportável, e como se o infortúnio atraísse línguas venenosas, alguns do povoado que passavam pela fazenda de Arthur viram a situação. Eram os mesmos que tempo atrás haviam rido dele quando perdeu seu mulo e voltaram a murmurar com crueldade. Diziam que aqueles mulos trouxeram desgraça, que agora seu filho estava ferido. Lucas apertou os dentes com lágrimas escorrendo pelo rosto. Disse ao pai que agora sim não lhe dissesse que aquilo não era mal, que olhasse o que havia acontecido com ele. Arthur chegou ao seu lado em silêncio, ajoelhou-se na terra e segurou sua perna com firmeza. Seu olhar não tremeu. Com voz baixa que parecia abrigar a dor, respondeu para que seu filho não dissesse que era mal ainda, pois o tempo tem maneiras misteriosas de mostrar sua verdade. Nesse mesmo instante, começaram as críticas como flechas lançadas contra o coração de Arthur. Questionavam onde estava esse propósito de que tanto falava quando perdeu o mulo, que olhasse para si, que seu filho estava no chão quebrado, que tipo de bênção era aquela. Arthur olhou para eles sem se alterar, com a serenidade de quem não precisa se defender perante o ruído do mundo. Sua voz foi firme, mas carregada de paz. Disse que o propósito nem sempre se entende no momento, nem a dor significa a ausência de Deus, que não chamassem desgraça ao que ainda não terminou de se mostrar, que o tempo revelaria se aquilo é perda ou ensinamento. Arthur não discutiu com ninguém, rasgou uma tira de saco, improvisou matá-la com 2 galhos retos e, enquanto Lucas ofegava, imobilizou-lhe a perna com cuidado e sussurrou para que não amaldiçoasse a dor, pois às vezes é um mestre exigente. Se Deus o permitiu, também lhes dará forças para atravessá-lo. Lucas olhou para ele com os olhos acesos de angústia, questionando se não pudesse voltar a trabalhar. Arthur respondeu que claro que voltaria a trabalhar, que às vezes Deus os detém para ensinar a caminhar de outra maneira, que hoje não entendia, mas que não apressasse seu julgamento, que agradecesse a vida inclusive quando dói, que o resto deixasse nas mãos do Altíssimo. O vento penteou a pastagem como uma mão antiga. Os mulos ao longe observavam em silêncio, e em meio à dor, a voz de Arthur ficou flutuando como uma promessa que não precisava de provas. A verdade daquele dia ainda não estava completa. Apenas 2 semanas depois do incidente de Lucas, o país entrou em guerra. O governo começou a recrutar todos os jovens do país para levá-los ao fronte de batalha. Ninguém podia escapar. Quando os soldados chegaram ao povoado, foram fazenda por fazenda, recrutando jovens. Quando chegaram à casa de Arthur, viram Lucas com a perna quebrada. Não puderam levá-lo. Enquanto isso, muitos dos outros jovens foram arrancados de seus lares e, tristemente, a maioria nunca regressaria. As famílias choravam desconsoladas. O ar do povoado se encheu de lamentos, como um rio de dor que não encontrava curso. As mães abraçavam as roupas vazias de seus filhos. Os pais ficavam olhando para o horizonte com olhos apagados, incapazes de aceitar a ausência.
O som dos soluços se misturava com o silêncio das casas vazias, que pareciam gritar a ausência de quem nunca regressaria. Os que alguma vez zombaram de Arthur, agora olhavam para ele com olhos diferentes. O mesmo exército que arrancou seus filhos dos braços não pôde levar Lucas, porque sua perna quebrada o deixou em casa. E foi então que compreenderam o que antes desprezavam. A prova de Arthur e de seu filho, que parecia uma desgraça, na realidade havia sido para o bem. Entre lamentos, diziam com a voz embargada que o haviam apontado, rido de sua desgraça, mas que olhassem agora, seu filho vivia enquanto os deles partiram e não sabiam se regressariam. Que suas palavras eram verdade, que tudo o que ocorre está permitido pelo Criador, embora no momento pareça injusto. O silêncio que se seguiu não foi de zombaria, mas sim de respeito. Muitos compreenderam que a fé daquele camponês humilde havia visto mais longe que seus julgamentos apressados, e que o que parecia perda na realidade era proteção. Arthur, com os olhos tranquilos e a voz firme, olhou para Lucas e perguntou se ele via. Disse que o que parecia uma desgraça, no final se converteu em salvação. Perder negro foi duro, mas voltou com mais. Quebrar a perna o livrou da guerra. Assim é a vida. Nunca sabem o que significa realmente cada coisa até que o tempo o revela. Lucas, com lágrimas acumuladas nos olhos, respondeu com um nó na garganta que agora entendia. Que havia renegado o dia em que o mulo que estava domando o jogou no chão e quebrou a perna. Pensou que tudo havia terminado para ele, mas se não fosse por essa dor, hoje não estaria ali com seu pai. Que seus amigos foram levados e muitos não voltarão. Arthur apoiou uma mão no ombro de seu filho e continuou com ternura, mas com uma força que calava na alma. Disse a seu filho que por isso lhe havia dito para não chamar de mal ao que ainda não terminou de se mostrar. Que o Criador escreve com linhas que não entendem no princípio, que ele vê mais longe que os olhos deles e sabe mais do que o coração suporta. Tudo o que permite, o permite com um propósito. Lucas baixou a cabeça e disse em voz baixa para que seu pai o perdoasse, que havia duvidado de suas palavras, duvidado de sua fé, mas agora via que estava certo, que Deus nunca os abandonou, apenas estava os guiando por um caminho que ele não entendia. Arthur o abraçou com força e, com lágrimas contidas, sussurrou ao ouvido de seu filho para que nunca esquecesse aquilo, que a vida não se mede pelo que tem ou pelo que perdem, mas sim pela confiança que põe no Criador. O que hoje dói, amanhã pode salvá-lo. O que hoje parece bênção, amanhã pode prová-lo. Por isso, agradeça em todo tempo, porque tudo tem um propósito. Nesse instante, o silêncio do campo se tornou solene. O vento acariciava os ramos das árvores, como se confirmasse aquelas palavras eternas. E no coração de Lucas nasceu uma fé nova, uma fé que já não dependia do que via, mas sim do que aprendia a confiar.